Pessoal, eu tenho um primo, quando a gente era criança, a gente brigava muito. Ele me batia muito, 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 muito. Dava soco, quando passava me dava soco, puxava meu cabelo, me chutava. Eu falava pra minha mãe não fazia nada. Minha mãe dizia, ah, eu só brincando com você. Mas não era. Ele realmente me agredia muito, batia muito, 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 muito. E teve um dia, ele veio pra me bater. Quando ele veio pra me bater, eu não sei o que que entrou em mim. Não sei se foi o demônio, eu não sei se foi Deus, mas um troço entrou em mim. Existia uma força tão grande, uma força que se eu pudesse quebrar o que eu quisesse, eu quebrava. Eu fui na cabeça dele, peguei no cabelo dele, mas puxei com tanta força, mas com tanta força. Quando eu olhei para minha mão, tinha um punhado de cabelo enorme. Quando eu olhei para a cabeça dele, tinha um buraco gigantesco. Ele começou a gritar e a chorar. Eu fui para cima dele e comecei a dar tanto soco nas costas dele, mas tanto soco, tanto soco, tanto soco. Ele caiu de quatro no chão, chorando. Sabe qual foi a consequência disso? Ele nunca mais encostou a mão em mim. Tem uma hora que você apanha tanto que você não aguenta mais, que você se cansa. E você desperta e você vai pra cima para poder arrebentar quem tá te agredindo. E quando eu comecei a socar ele, dar soco nele, eu não conseguia parar. Não conseguia parar de bater nele. Tinha um troço entrou em mim, um espírito entrou em mim, ele naquele dia. Eu bati, 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 bati com muita força mesmo. Eu não lembro quem foi, mas chegaram pessoas para poder me segurar, porque eu não conseguia parar de bater nele, de tanto soco. Aquele dia ele tomou uma surra, ele tomou uma coça de uma criança menor que ele. Aquele dia eu dei uma surra nele. E só para constar, a gente brigava muito, porque ele me agredia. Por isso que a gente brigava. Esse era o motivo das brigas. E tomando isso como exemplo, para você que é leigo que não sabe, ou para você que tem prazer de ser burro e gosta de ser burro, que não lê nada, que não se informa com nada, Israel e Irã estão brigando, sempre brigaram. A grande verdade é que Israel está cansado de apanhar. Em 2023, mulheres foram sequestradas, israelitas. Crianças, bebês foram também sequestrados e queimados, vivos em fornos. Em 2023, em outubro de 2023, o Hamas, o Hezbollah e o Irã se juntaram para provocar um massacre em Israel. Essas pessoas foram sequestradas e foram torturadas até a morte. Mais de 1.000 pessoas foram assassinadas por esses terroristas. E eles são assim, eles atacam, depois fazem de vítima. E o pior de tudo, tem pessoas que compram essa narrativa e essa história. Eu sei que você já teve que lidar com o tipo de pessoa que te acusa, te humilha, te aponta, te persegue, te destrói e depois se faz de vítima e bota a culpa em cima de você. E é exatamente isso que eles fazem. Eles criam o caos, criam a perseguição, perseguem quem eles não gostam, quem eles detestam, depois se fazem de vítima. E toda essa briga de Israel com o Irã começa lá atrás, bem lá atrás mesmo. Abraão não conseguindo ter filho com Sara, se deita com a escrava. Ele gera um filho chamado Ismael. Depois de um tempo, Abraão tem filho com Sara, cujo nome é colocado de Isaque. Para Isaque, Deus diz a Abraão que entrega-lhe uma promessa de dar uma terra prometida, que hoje é a nação de Israel. Mas para Ismael, ele também entrega uma promessa, mas não seria a terra prometida. Deus diz a ele que faria também do garoto de Ismael uma grande nação, porque Deus viu o coração de Abraão e como o coração dele doía por causa da criança. E desde então existe essa briga entre esses dois povos, essas duas nações. Essa briga começou lá atrás e se estende até agora por causa daquele pedacinho pequenininho ali de terra. Até o ano de 2019, o Irã, o Hezbollah e o Hamas controlavam a faixa de Gaza e adotavam uma política apenas de proteção daquele lugar. Mas, a partir daí em diante, eles começaram a arquitetar um plano, um projeto de destruição, de acabar com a nação de Israel. Em 2023, eles têm a oportunidade de sequestrar civis israelitas, mulheres, estupram essas mulheres israelitas, matam crianças e depois mandam os corpos em caixões como se fossem bichos, numa tentativa de humilhação, de ostentação, de terrorismo. Desculpe, mas se você consegue apoiar um regime, grupos terroristas que enforcam mulheres por mostrarem um cabelo, você tem um problema muito sério na sua cabeça. Você vota quem você quiser, você apoia quem você quiser, mas por favor, não seja um retardado. Leia, pesquisa, se informa, olhe em mais de uma fonte, olhe em 3, 4, 5 fontes, mas não seja levado pela narrativa do que as pessoas estão dizendo, porque nem sempre aquilo está certo, tá? Ninguém é perfeito, não existe médico perfeito, existe motorista, professor, advogado perfeito. Você acha que vai existir jornalista perfeito?
Tem muitos jornalistas que estão ali, sabe para quê? Para divulgar o que ele acredita, e não para passar notícia. E manipular a cabeça de gente leiga que não entende de nada. Nessa guerra toda, sabe quem vai vencer? Israel vai vencer. E sabe o que vai acontecer com o Irã? Vai virar pó, vai virar ruínas. O Egito tentou acabar com Israel, virou museu. Babilônia tentou acabar com Israel, virou museu. Pérsia tentou acabar com Israel, virou museu. Roma tentou acabar com Israel, virou museu. O nazismo tentou acabar com Israel, virou museu. Virou só história. Hitler tentou, se matou. E sabe o que eu acredito? Que lá tem gente boa. No Irã também tem gente boa, que infelizmente está sofrendo por causa de uma ditadura desgraçada, que é dominada por terroristas há muitos anos, há muitos anos. Esse povo vem sofrendo e não sabe o que fazer. E o pior de tudo, tem gente que apoia esses assassinos, esses terroristas, ainda levantam bandeiras em universidades e aqui também na internet, para poder proteger e declarar apoio a esses vagabundos. Não tem o que fazer. Nessa guerra, Israel com toda certeza vai vencer, porque chegou a hora deles contra-atacarem. Chega de apanhar tanto, de apanhar a vida inteira. Não dá para apanhar a vida inteira e ficar de boca fechada, só tomar soco. Uma hora, quem está apanhando se levanta, e quando essa pessoa se levanta, ela se levanta para poder estraçalhar o inimigo dela. Tem muita gente que sofre retaliação por ser podre, por não valer nada.